Olá, querido, tudo bem? Saudação de paz e graça. Aleluia. Que a alegria do Senhor esteja no seu lar, amado ouvinte. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus e aqui quem fala é o Jackson Leandro. Gostaria de deixar esta palavra para abençoar a sua semana, que se encontra aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus pela sua poderosa palavra. Filipenses capítulo 4, 19, mais uma vez. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que dependente do nível social a qual você tem, ao qual eu tenho, nós sabemos que todos nós passamos por privações, passamos por momentos difíceis e de dificuldades nas nossas vidas. Mas o fato é que nós que servimos a Jesus Cristo precisamos entender que Deus ele tem permitido com que eu talvez passe por este momento de privação financeira, talvez seja um momento de privação de saúde, talvez seja um momento de privação de algo ao qual eu não sei, mas eu sei que talvez Deus ele tenha permitido você passar por esta fase, por este momento. Aleluia, porque simplesmente precisamos entender que estamos nessa terra de passagem. E para que as promessas e as bênçãos de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso estar preparado para receber aquilo que Deus ele quer fazer, para aquilo que Ele quer me dar, para aquilo que Ele quer que eu alcance, para que as pessoas possam servir a Jesus através das minhas palavras, ações e atitudes. Glória a Deus. E nós sabemos que a maior referência na Bíblia de privações que Deus ele permitiu passar, uma delas é José, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, que vai até os 50 em diante, 37 em diante até os 50, vai falar que José ele foi vendido por seus irmãos e agora trabalhando no Egito como escravo, na casa do comandante da guarda de Faraó. José ele continua dando o seu melhor, porque José ele continuava fazendo e dando o seu melhor. E na medida que ele fazia e dava o seu melhor, aonde ele colocava a mão, ele prosperava. A tal ponto do Senhor da casa deixar tudo sob os cuidados de José. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, e esta palavra, primeiramente, é para você que às vezes acha que Deus não está vendo os teus sacrifícios, que acha que Deus não está vendo o seu trabalho, que acha que Deus não está vendo a sua luta, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. Deus, Ele vê tudo. Nada foge dos olhos poderosos do nosso Deus, amado ouvinte. Por isto eu te digo, apenas confie em Deus. E nós sabemos que José, por ser traído por seus irmãos, segundo a psicologia, ele poderia ser frustrado emocionalmente, ser frustrado psicologicamente a tal ponto de nunca poder se erguer mais. Mas sabe por que José ele continuou indo avante? Porque ele confiava em Deus. Como assim, Jackson, confiava em Deus? Você sabe que toda criança judeu que nasce no judaísmo
desde a sua infância, ela é ensinada as Escrituras, ensinada os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, José, ele foi ensinado, e todo aquele que é ensinado na palavra, ele tem respaldo na palavra, a palavra lhe sustenta, a palavra lhe guia, aleluia. Em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele que lê estas minhas palavras e a pratica, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem lê, quem medita, edifica a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E simplesmente precisamos entender, eu preciso confiar em Deus, aleluia. Independente do momento, independente da fase em que eu vivo, porque Deus, Ele está vindo, aleluia. E ainda, para corroborar com aquilo que estamos falando, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus, aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando o texto de Provérbios fala em entendimento, fala que às vezes você quer entender a fase, o momento que está passando, porque quando olhamos para a direita ou quando olhamos para a esquerda, vimos pessoas piores do que eu, aleluia, simplesmente que não respeitam ao Deus ao qual você serve, que não respeitam nada, não têm regras, mas vivem numa situação melhor. Saiba que nada foge do controle de Deus, amado ouvinte, aleluia. Simplesmente não se apoie no seu entendimento. Se Deus ele está permitindo você passar por esta fase, se Deus ele está permitindo você passar por essa situação, saiba que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Talvez você está precisando ou querendo uma porta de emprego. Já acionou os seus entendimentos, seus contatos de trabalho, seus amigos, mas parece que eles mesmo, você percebe que tem boa vontade, que querem te ajudar, que querem fazer, mas às vezes parece que as coisas não vão. E eu quero te dizer, até mesmo desse não ir, do não permitir, Deus está no controle, aleluia. Deus está no controle. Aí você me diz agora, pregador, você está dizendo que Deus está no controle da prova, da minha luta? Querido, Deus jamais deixa um filho seu desamparado. Deus jamais deixa um filho seu desamparado, amado ouvinte, aleluia. Uma certa vez, uma irmã, ela e os seus filhos, o marido, tinha saído para procurar trabalho. A mãe e seus 3 filhos, eles estavam em casa sem nada para comer, mas eles dobraram o joelho. Quando terminou de dobrar o joelho, alguns minutos depois apareceu uma Kombi batendo na sua porta. Ela, por ser humilde, ficou um pouco com medo, mas ainda assim foi abrir. E quando abriu, aquelas pessoas mandadas por Deus até a casa daquela serva, quando aqueles homens chegaram até aquela casa daquela serva, disse assim: toma essas compras que Deus mandou trazer, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele cuida dos filhos seus. Deus jamais desampara um filho seu, aleluia. Saiba que esta porta vai se abrir.
Saiba o que tudo que você tem pedido, que for da direção de Deus para a sua vida, vai acontecer, amado ouvinte. Apenas confie em Deus, porque não confie no seu entendimento. Você é limitado, eu sou limitado. Nós temos limite, mas não há limites para o que o nosso Deus ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. José, ele foi fiel. A mulher queria ter José. José, ele foge do pecado, porque ele não queria fazer isso contra o seu Senhor. Contra que tipo de Senhor você está falando, pregador? O Senhor, o dono da casa, o Potifar? Não. O primeiro compromisso que José tinha era com o seu Deus, aleluia. Então José, ele não poderia fazer isso, porque ele tinha compromisso com o seu Deus e ele confiava. E quando você confia, você rejeita os prazeres mundanos, você rejeita as coisas da terra que o inimigo tem tentado lançar e preparar para a sua e a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Só que agora, José, ele foi fiel. José, ele foi firme. E por ser fiel e por ser firme, aonde ele vai parar? No calabouço. Aleluia. Oh, aleluia. Talvez você está passando por esta fase. Você está sendo fiel e quanto mais você ora, quanto mais você se entrega para o Senhor, quanto mais você faz a obra, mais há lutas, mais há prova, e você parece que não vê uma luz no fim do túnel, mas saiba que Deus está com você nesta fase. Deus está com você nesta prova ao qual você está passando. Aleluia. E uma vez mais, por ele confiar em Deus, por ele depositar toda a sua esperança em Deus, o que José faz? José, mais uma vez, continua trabalhando no calabouço, e tudo o que ele faz, ele é bem visto, a tal ponto de no calabouço colocar tudo sobre os seus cuidados. Uma certa vez, vai parar o padeiro e o copeiro de Faraó, e ambos têm um sonho. José interpreta o sonho do copeiro, falando que o copeiro iria ser restituído ao cargo e que o padeiro iria falecer em 3 dias. Tudo se cumpre como o servo de Deus fala. E José, ele fala essas palavras para o copeiro: lembra-te de mim perante a Faraó. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero destacar 2 pontos aqui, amado ouvinte. Primeiro, imagine se José ele aceitasse os caprichos daquela mulher que queria se deitar com ele. José, ele iria alcançar favores terrenos sim daquela mulher, mas jamais iria viver a promessa de Deus. Aleluia. Mas jamais iria viver o sonho de Deus para a sua vida e para a sua casa como um projeto de salvação. Querido, mesmo que você não esteja vendo saída, mesmo que você não esteja vendo solução, confie em Deus, aleluia, pois tem projeto de Deus para a sua vida nesta luta, nesta prova, aleluia. Segundo tópico, quando José, ele fala para o copeiro lembrar dele, mas parece que o copeiro se esquece de José. O fato é que o copeiro não se esqueceu de José porque ele quis, porque foi Deus que fez ele esquecer do nome de José. Pregador, Deus fez o copeiro esquecer o nome de José? Sim. Sabe por quê? Porque se o copeiro fala para alguém do palácio de Faraó que lá tinha um homem, o que ia acontecer? José, ele iria trabalhar talvez na cozinha. José talvez ia trabalhar nos arredores do Egito, mas não ia alcançar aquilo que Deus tinha planejado para ele. Talvez você está sendo assim, está pedindo ajuda, a B e C,
mas parece que quanto mais você pede ajuda, mais essas pessoas esquecem. E eu estou dizendo uma palavra na direção de Deus nesta hora. Deus fez essas pessoas esquecerem teu nome. Deus fez essas pessoas esquecerem de você, sabe por quê? Porque para que ninguém se glorie, só chegou lá porque eu coloquei. Só chegou naquele cargo porque eu ajudei. Não, não, não. O que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que quando você chegar aonde você vai entrar porque Deus quis. Quem vai te colocar lá é Deus. Quem vai criar modos e maneiras de te apresentar é Deus. Por isso, confie no Senhor e não no seu entendimento. Confie em Deus, não no seu braço limitado de carne. Confie em Deus, deposite a esperança em Deus, amado ouvinte. Porque é isto que eu preciso. É isto que nós precisamos. Depositar a nossa esperança em Deus. Aleluia. Porque nas mãos do nosso Deus a força, a autoridade e poder. Ao livro de Apocalipse, capítulo 3, 7 e 8 diz assim: estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Glória a Deus, aleluia. E ninguém a pode fechar, aleluia, glória a Deus. Saiba, amado ouvinte, que a porta vai se abrir no momento em que Deus permitir, aleluia. Saiba que esta cura vai chegar no momento em que Deus permitir. Por isso, faça a sua parte, confie, se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Ande nos seus caminhos, em verdade, em sinceridade para com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós vemos, Deus criou toda uma situação para abençoar o servo seu. Aleluia. Eu conversei com um antigo amigo de empresa, a qual ele disse que ele está numa função hoje muito bem, muito boa, né? E ele disse que aquela função onde ele está na empresa não existe, mas ele estava no culto e Deus usou alguém falando que Deus ia abençoar ele. E quando ele perguntou pela vaga, pela a função ou profissão, alguém da chefia desanimou ele. Cara, infelizmente você não tem chance de entrar, fulano vai entrar. Mas o fato é que quando Deus quer abençoar, não tem homem que impeça, aleluia. O fato é que quando Deus quer abençoar, mesmo que o homem da terra diga não, e a resposta do céu for sim, querido, confie em Deus, aleluia. E aquele homem agora, uma vaga que não era para ele, não estava destinada para ele, o que acontece? Perguntam por ele, perguntam pelo nome dele. E quem colocam nesta vaga? Colocam o servo do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus faz assim com quem anda em verdade e em sinceridade. Ei, você só vai entrar nessa empresa se Deus permitir. Você só vai entrar nesse negócio se for da permissão de Deus. Simplesmente entenda, nós não andamos por vista, andamos por fé e confiamos em Deus. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amado ouvinte, confie em Deus. Deposite sua esperança em Deus, aleluia. Deposite sua fé em Deus. Em Deus, sempre em Deus, amado ouvinte. E neste momento, gostaria de orar por você. Saiba que a porta vai se abrir, saiba que a cura vai chegar,
que o milagre vai acontecer na medida que você confiar e andar com Deus. Oremos nesta noite, manhã ou tarde, oremos. Senhor, eterno Deus, meu Pai amado, aqui estamos, ó Senhor Deus, uma vez mais sobre a Tua permissão, Senhor. Deus, aqui está este homem ou esta mulher que está ouvindo esta palavra, meu Senhor. Ó Deus de Israel, eu não sei a fase, o momento em que esta vida está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para abrir esta porta, Tu és poderoso para reatar este casamento, Tu és poderoso para trazer, ó Pai, aquele que estava perdido de volta para a sua casa, ó Senhor. Ó Pai, nesta hora, ó Pai, na direção do Teu nome e do Teu Espírito, ó Senhor, eu te entrego esta vida nas Tuas mãos, ó Senhor. Ó Deus, abre a porta para este homem, abre a porta para esta mulher, cura esta pessoa, faz um milagre agora, meu Senhor, em nome do Teu Santo Filho Jesus, ó Pai. O Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de vitória. Ó Pai, abençoa esta vida, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito obrigado por você ouvir esta palavra de Deus. Você que gostou, por gentileza, compartilhe, comente, se for possível. Se quiser fazer um pedido de oração, pode colocar nas mensagens, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Eu encerro por aqui, em nome de Jesus, meu Instagram, @JacksonIsilene. Tudo junto, @JacksonIsilene, Jackson sem K, amém? Que Deus te abençoe, paz e graça, em nome de Jesus, amém.